Fala pessoal, começando mais um vídeo para vocês e com vocês aqui no canal. Hoje eu vou trazer um react aqui do resumo de um debate entre o Lucas Pavanato e duas ativistas trans. E antes que vocês já comecem a julgar, eu quero que vocês entendam uma coisa. Primeira coisa, existe as pessoas que são LGBTs e existe o movimento LGBT. São duas coisas distintas. Tem pessoas que decidiram mudar a sua orientação sexual, porém elas não militam, a favor de nada ou contra nada, simplesmente vivem a vida delas e tá ok. Agora existem os radicais, que são os ativistas, e esse debate do Lucas Pavanato aqui é justamente com duas trans ativistas, que militam ali na causa do LGBT. E é importante vocês saberem também que eu, como cristão, tenho as minhas discordâncias do movimento, da agenda LGBT, nada contra os LGBTs. Muito pelo contrário, tenho amigos que são, tenho funcionários que são. Então, que fique bem claro isso, tá bom? Se não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu dedão no like aí, não esquece de ativar o sininho das notificações, beleza? Eu conheço já o trabalho do Lucas, mas eu confesso que eu não assisti esse vídeo e eu quero ver aqui agora junto com vocês. À medida que o vídeo for acontecendo aqui, eu vou pausando e comentando, tá bom? Bora. Eu não preciso de um estudo, por exemplo, para provar que 1 mais 1 é 2. Eu não preciso de estudo para provar que a grama é verde. Essa galera que fica tentando distorcer e falar que mulheres trans não têm vantagem sobre as mulheres no esporte, eu coloco no mesmo patamar que a galera da Terra plana. Eles inventam diversos estudos para provar que a Terra é plana, mas a Terra não é plana, a Terra é redonda. Existe diferença entre homem e existe diferença entre mulher. No esporte, homens vão levar vantagem sobre mulheres. E mulher trans não é porque fez uma terapia hormonal que vai reverter todas as vantagens. A vantagem vai existir. Dependendo da base que você utiliza... Possivelmente aqui eles estavam falando acerca do assunto quando... o movimento LGBT, isso é mundial, tá? Ele quer criar possibilidades de um homem trans competir de igual para igual em esportes com a mulher. Não seria mais justo criar uma categoria trans? Porque aí nós estamos falando de questões biológicas. Como ele disse aqui, não é porque a pessoa decidiu ser trans, decidiu acreditar que ela não é um homem, ela é uma mulher, que as características biológicas dela vão alterar também. Um homem, naturalmente, fisiologicamente falando, é mais forte do que uma mulher. Vocês já viram alguns trechos de que alguns países já aceitaram essa cartilha, E homens trans lutando boxe com mulheres, rebentando a cara da mulher toda. Gente, isso é uma questão de lógica, Enfim, isso aí só disso aí já tem muito pano pra manga. Vamos continuar aqui. 1 não é 2, querido. Se você usar deixa eu voltar isso aqui, que já tem uma incoerência aqui me incomodando. Vai reverter todas as vantagens. A vantagem vai existir. Dependendo da base que você utiliza, 1 mais 1 não é 2, querido. Se você usar uma base... 1 não é 2. Como é que é? 1 mais 1 não é 2, dependendo da base que você utiliza? Beleza. 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 não é 4, homem não é homem, mulher não é mulher. Não foi isso que eu falei. Uma conta de soma. 1 mais 1 é o quê? Depende da base. Depende da base, mano. Aí mora o grande perigo. A partir do momento que você não tem nenhum tipo de regra, nenhum tipo de conceito, tudo é permitido. Depende só do que você acredita. Isso é mais perigoso do que vocês imaginam, tá? Tem um homem, se eu não me engano, norte-americano. Ele era casado, tinha família, decidiu acreditar que agora ele é uma criança menina. E aí um casal, parece que de idosos, adotaram esse homem e trata ele como se ele fosse uma menininha. Aí você me diz, se esse marmanjo vai lá e comete algum ato de abuso contra uma outra criança, menina, como que ele vai ser julgado na justiça? Será que o tratamento vai ser de um homem adulto ou vai ser de uma menininha, como ele se acha ser? Isso é muito perigoso. De soma. Depende da base. Qual é a base que você quer usar para esse cálculo? A que você aprendeu na sua escola. 1 mais 1 é quanto? A base que eu aprendi na minha escola... Se eu pegar uma laranja e colocar mais uma laranja, quantas laranjas eu vou ter aqui? Você vai ter 2 laranjas. Então pronto. A questão toda é que assim, no casamento civil, quando a gente está falando de um contrato entre duas pessoas, o que este contrato entre duas pessoas faz de diferença na tua vida, por exemplo? O que muda na tua vida? E só um detalhe, quando você citou casais héteros, existem casais transcentrados heterossexuais que têm capacidade de reprodução. Então, fica um pouco difícil. Aí pode casar. Aí pode casar? Aí é casamento, é macho e fêmea.
Então, casamento é isso. Então, um casal... Eu não quero negar, eu não acho que tem que tirar direito nenhum da comunidade LGBT, direito de sucessão, de herdar a herança. O meu problema é exatamente com... Porque o que acontece, pessoal? Uma vez eu entrei até em um debate com uma pessoa conhecida, aonde tem uma pessoa ativista trans, até famosa, que disse que o movimento LGBT fica lá se vitimizando quando as pessoas conservadoras falam que eles querem destruir as famílias. E eles falam que não, 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 não. Aí ele falou assim, mas é exatamente isso que nós queremos. Quando dizem pra gente, o movimento LGBT quer acabar com a família, o movimento LGBT é um movimento promíscuo, que defende o sexo desregrado, a gente entrou numa lombra dos 90 para cá de se colocar numa posição defensiva, de dizer não, a gente não quer destruir família nenhuma, não. A gente só quer amar. Né? Ou não, a gente não tem nada a ver com promiscuidade, não. A gente até casa, a gente até tem filhos, a gente até constitui família. E isso é de um retrocesso político violento, que violenta inclusive a história de constituição do movimento LGBT na América Latina. Então cabe a radicalização nossa também de afirmar com todas as letras o que é uma estratégia política crítica antissistêmica. Porque vocês querem destruir a família. Sim. Queremos. Peguei esse trecho do vídeo, mandei para uma pessoa que eu gosto muito, que eu admiro muito, mas é uma pessoa que politicamente milita a favor da esquerda e é a favor de todas essas agendas, né, militantes aí também de viés político de esquerda. E aí ele falou assim, por exemplo, ele está falando no conceito financeiro. Eu, por exemplo, quando minha mãe faleceu, eu fui morar com meu irmão e eu não pude colocar o meu irmão no meu convênio, porque não tinha um contexto conjugal. Era um contexto de irmão para irmão. E isso eu acho errado. Beleza, tudo bem, até aí, se for esse caso, show de bola. Mas o buraco é mais embaixo, amigos. Não é só isso que eles querem, não. Um termo, porque para mim o termo importa. E para mim a palavra casamento, até mesmo, por exemplo, você pega a palavra matrimônio. A origem etimológica da palavra matrimônio, ela vem de maternidade, ou seja, da potencialidade reprodutiva. Até o constituinte, ele entendeu, quando a Constituição foi feita, que o casamento era uma unidade de reprodução social. Ou seja, mesmo que, por exemplo, uma mulher não possa ter filho, a potencialidade está ali. Então, o significado das coisas, para mim, importa. Eu sei que para a esquerda, ela relativiza muito o significado das coisas. Mas para mim, esse significado tem importância. E é uma questão também religiosa mesmo. Eu não tenho problema de falar disso. Mas daí religião é irrelevante. Não é irrelevante. Beleza. Religião é irrelevante. Beleza. Bom. Problema. Lógico que não. Claro que é. Eu, como religioso, eu tenho o direito de expressar minha fé pública e de usar a minha fé para balizar as minhas convicções políticas. Certo. As tuas convicções políticas. As tuas convicções políticas... Peraí. As tuas convicções políticas devem ter o poder de balizar a minha vida, sendo que eu não acredito na tua religião? Os seus direitos não, mas a partir do momento são os meus direitos. A partir do momento que tentam distorcer o que é uma instituição que é importante para nós vamos ser contra. Se eu me identifico psicologicamente como negro, certo. Quem é você para julgar que eu sou branco? Você se identificar como uma pessoa preta não muda o fato que essa quantidade de melanina no seu corpo é X. Você olhar... Isso aí você concorda, né? Que bonito, né? Mas na hora de militar a favor de um homem trans, brigar de igual para igual com uma mulher, biologicamente falando, no boxe ou em qualquer outro tipo de esporte, você é a favor, né? Beleza. Para uma pessoa trans e você tentar entender o funcionamento do cérebro dessa pessoa de maneira externa para que você determine o que ela é completamente diferente. É a mesma coisa. Como? Se eu me identifico psicologicamente como negro, certo. Quem é você para julgar que eu sou branco? Porque a sua... Bem simples. Da mesma forma que eu não sou negro, uma transexual não é uma mulher, é um homem. Quantos gêneros tem um intersexo? Quantos gêneros forem necessários para representar? Quantos gêneros tem um intersexo? Então vamos lá, vamos ser mais específicos. É que você tá falando Quantos de sexos gênero? Biológicos tem um intersexo? Entre macho e fêmea existem mais de 48 Eu vou responder, já que você não quer responder, eu vou responder. Um intersexo, ele possui 2 gêneros misturados. É isso. É masculino e feminino. Exatamente isso. Pessoas intersexo têm características biológicas de macho e fêmea. Sim, porque só existe macho e fêmea. Em países hinduístas, você não tem, por exemplo, o desenvolvimento dessa noção de indivíduo. Por que não existe esse desenvolvimento? Porque o deus hinduísta não é um deus
personalíssimo, não é um Deus que é uma pessoa. Como na civilização ocidental nós enxergamos Deus como uma pessoa, esse conceito de indivíduo que nós enxergamos em Deus passou a ser enxergado também entre os homens. Então passou-se a definir e a defender os direitos dos indivíduos. Isso é o cerne do surgimento do conceito de direitos humanos. Não é à toa que em outros países sem inspiração cristã, o conceito de direitos humanos não se desenvolveu. A Revolução Iluminista, que foi da onde veio, mais precisamente esse conceito, era uma revolução que tem embasamento cristão. Os primeiros iluministas, John Locke, ele era um cristão. Então, eram pessoas que tinham convicções cristãs, colocaram essas convicções e somente por conta das suas raízes cristãs, esse conceito se desenvolveu. Então, se você usa os direitos humanos hoje para defender os direitos LGBTs, é porque existia um cristianismo antes de você e você tem que ser grato ao cristianismo. Não cuspir no prato que comeu. Mas de maneira nenhuma. A partir do momento que você cria uma criança em desconformidade com o sexo biológico dela, você está afetando um indivíduo que ainda é irresponsável e deve ser protegido pela sociedade. Dessa forma, eu como um cidadão, como uma pessoa que tem empatia, eu vou me colocar sempre a favor dessas crianças. E contra a sua agenda que vocês defendem, que contra vocês como pessoas eu não tenho nada contra. Eu tenho contra a agenda, eu tenho contra a ideologia. E essa ideologia eu repudio. Criança deve ser preservada em sua integralidade. A melhor forma de você criar uma criança é segundo o próprio sexo biológico. Até porque você concordou aqui comigo. 80% dessas crianças lá na frente, elas vão falar, pô, eu me identifico com o meu próprio sexo. Daí você criou a criança a vida inteira em um sexo oposto e acha que isso não vai ter nenhum impacto psicológico. Ela não vai ter nenhum problema com ansiedade, com depressão por causa disso? Esses ataques à mente das crianças que vocês querem que seja feito? Eu sou contra. Deixa eu só fazer uma diferença clara aqui pra não ficar... Existem os LGBTs, que são as pessoas que têm uma sexualidade diversa da minha, e existe o movimento LGBT, que é um movimento ideológico. E daí nem todo mundo que é LGBT precisa concordar com as pautas LGBTs. Sim, conheço pessoas. Que são pautas que vocês defendem, mas tem pessoas homossexuais que defendem pautas diferentes. Por exemplo, Holiday, meu amigo, homossexual, mas concorda em quase tudo Holiday comigo. É um bom exemplo, quando se trata dessas pautas. Então, quando eu falo dos LGBTs, eu tô falando desse movimento, não tô falando dos LGBTs. Mas a comunidade LGBT, ela não vai pegar e vai olhar uma criança que... foi lá e disse pro seu pai que é uma criança trans, que na verdade a criança não vai falar assim, a criança vai falar de outra maneira, mas aí é outra história. E essa criança está fazendo acompanhamento, e aí esta criança sofre ataques. Esses ataques não partem da comunidade LGBT. Se a maioria da sociedade, eu acho que você concorda com o dado de que 87% da população é cristã, você concorda com isso, imagino? Se diz cristã, né? Porque a maioria católicos é católico não praticante, mas não é cristão. Católico é cristão, evangélico é cristão, tem uma série de definições. Tem uma cultura influenciada pelo cristianismo. Exato. Se a maioria dessa população é cristã e a comunidade LGBT não é quem ataca essa criança, se ela transicionar ou destransicionar, quem é que ataca? Pais LGBTs que estão criando os filhos em desconformidade com o sexo biológico estão atacando crianças inocentes. Como? E eu sou contra esse ataque. Como? Você criar uma criança em desconformidade com o sexo biológico é um atentado contra a mente dessa criança. E eu sou contra isso. Mas e outra, com que base é isso? É uma negação... O grande problema, pessoal, o grande problema real é esse. É a imposição, né, da agenda. Cara, você luta para as pessoas respeitarem a sua decisão. E você quer impor sobre uma criança a transexualidade, sendo que criança, cara, não tem capacidade de definir absolutamente nada, porque nem formou ainda. Você pergunta pro meu filho de 6 anos de idade sobre... você quer namorar com quem? Não, eu não quero crescer nunca, eu quero ser criança pro resto da vida. Sabe? Então não tem essa consciência sexual. E aí você já impôs para aquela criança que ela não é um homem, ela não é uma mulher, ela pode ser o que ela quiser. Cara, isso é muito sério, isso não é brincadeira não, velho. Depois vão se identificar com o próprio sexo biológico, certo. Você criou ela em um sexo desconforme com aquilo que ela é. Isso não vai ter impacto no psicológico de uma criança que está se formando? Você criou ela, que vai ter. Você criou ela com uma expressão de gênero diversa dela. Isso não tem impacto. O que essa criança muda durante a sua fase de desenvolvimento é a sua expressão de gênero. Então, eventualmente, a criança vai se identificar, vai se representar por um outro nome, expressão vai cortar de o cabelo, gênero, vai deixar umas o cabelo palavras crescer, bonitas vai que eles usar arrumam, roupas né? X ou Y, de acordo com o que faz ela estar confortável no corpo que ela tem. Uma criança tem condição de definir isso. Eu sou contra, eu sou super contra alguém chegar e falar assim, os evangélicos são todos homofóbicos. É um absurdo. Não, é um absurdo. É porque para nossa fé, homossexualidade, transexualidade, quando praticada, é um pecado. Sim. O evangelho, ele prega negar-se a si mesmo.
Então, é negar exatamente, às vezes, alguns impulsos primitivos. Fala. Eu queria dizer para vocês aqui que, independente das divergências políticas e da forma como a gente interpreta a transexualidade, etc., que eu não tenho o direito, enquanto cristão, de não amar vocês. Porque meu Deus, ele entregou o próprio filho para morrer por vocês. Então, se Deus se dispôs a morrer por vocês... É isso, pessoal, é isso. Eu vou continuar aqui a fala dele, mas da mesma forma que essas pessoas dessa agenda falam que a gente julga eles também não entendem a nossa forma de pensar, cara. A gente não tá nem aí para o que a pessoa faz da vida dela. Esse não é o problema. O problema é uma agenda que quer desconstruir a base cristã. Nós vivemos num país laico, onde isso significa que nós temos liberdade religiosa. Qualquer um pode se expressar religiosamente do jeito que quiser, mas todos devemos respeitar a religião um do outro. E a partir do momento que essas pessoas querem desconstruir algo que o nosso Senhor, nosso Deus Criador, fez, e não é pela decisão que ela tomou para a vida dela, é tentando imputar, por exemplo, numa criança, é tentando imputar que um homem trans lute contra uma mulher e as pessoas acharem que ele é uma mulher de qualquer jeito, é o tal do homem trans frequentar um banheiro feminino, e isso não tem coerência nenhuma para a nossa fé, para a nossa crença. Então é por isso que a gente milita contra essa agenda, mas nós amamos as pessoas. Nós não temos problema nenhum com pessoas, como eu disse aqui no início do vídeo. Eu tenho amigos que são homossexuais, eu tenho funcionários, eu recebo inclusive amigos da minha casa. Então o problema não é com essas pessoas, o problema é com a agenda. E essa agenda ela é muito perigosa e destruidora, tá bom? Muito bonito que ele está falando. Se ele se dispôs a entregar o próprio filho, quem sou eu como discípulo dele a não amar vocês? Então, apesar de todas as divergências, eu quero dizer que eu amo vocês e todas as pessoas LGBTs, apesar das divergências, e que eu espero que o amor de Cristo ele possa tocar você sempre que possível, que as verdades do Evangelho elas possam tocar você sempre que possível. O cara tá com o olho brilhando, velho. E sempre que você tiver um problema, tiver uma dor, pode contar com as minhas orações, porque eu estarei orando por você. Um beijo, tchau. Uou, muito bom. Pessoal, é isso. Eu sei que nós estamos vivendo num tempo que tá difícil de se posicionar. Botar minha cara aqui na internet hoje aqui, para ser bem honesto com vocês, tem que ter coragem, porque eu sei que muitas pessoas podem pegar, fazer um trecho, um corte e enfim, fazer muitas coisas, mas, cara, se posicione. Essas pessoas com essa agenda, eles não têm medo de se posicionar. Por conta de um posicionamento tão incisivo, eles estão cada vez mais ganhando espaço com essa agenda. Então se posicione, sabe? Nós como cristãos, é muito fácil a gente virar e falar que nunca negaremos o nosso Senhor, né? E a gente ainda nem experimentamos, não passamos nem perto da perseguição. Isso aqui é fichinha, tá? Você recebeu um processo porque você se posicionou, é fichinha perto da perseguição. Então você se calar também, você se omitir e não falar o que você pensa, não significa que você tem que desrespeitar ninguém, mas se posicionar. Se você se cala, você está negando a sua fé. Simplesmente isso. Se você fala assim, não... Já viu aquela frase que quem cala consente? Infelizmente, ela é muito real. Então, eu queria saber a opinião de vocês. Deixe aqui nos comentários. Com respeito, pessoal. Com respeito. Não precisamos desrespeitar ninguém. Mas deixe as suas opiniões aqui. Se você discordar de mim também, desde que seja respeitosa, eu vou deixar o seu comentário aqui. Caso seja com desrespeito, eu vou simplesmente excluir. Eu não vou nem debater com você. Tá bom? Espero que tenha gostado do vídeo. Eu te aguardo no próximo react. Valeu, falou e tamo junto. Fui!